Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no último talk do primeiro dia do Borogodó Day. Eu sou Alex Lima e gostaria de dar as boas-vindas para essa conversa sobre a lente de conversão. Como agente da Transcriativa e grandes profissionais que estão conosco entendem novas formas, novas métricas, novos objetivos de atender e atingir grande parte do esforço profissional que é converter. A questão mais importante nessa mesa é entender converter o quê. Para isso eu convido que vocês se apresentem e vamos trocar essa ideia, vamos falar sobre mais uma lente da transformação criativa, o Nextsoft. Vamos lá. Bacana, começo eu então. Vamos ver. Eu sou o Zé Ossi, sou Head de Relações Públicas e Comunicação da Cora, que é um banco criado exclusivamente e focado só em pequenas, médias e microempresas que são, praticamente a economia inteira desse país. Bora, Cora. Bora, Cora. Bom, eu sou a Nath Montebeller, sou, junto com a Alex, fundadora da Transcriativa e também membro da Unesco Soci e defensora dessas 16 lentes, né? Assim como toda a nossa comunidade, defensora dessas 16 lentes. Estou aqui para falar de conversão. No meu processo profissional, assim, passei pelo RD Station, que é uma plataforma que também trabalha a conversão essencialmente, mas hoje olhando num ponto de vista também criativo, né? Na questão de converter. Isso. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Meu nome é Daniel Poli, eu sou Head de Sustentabilidade, Diversidade e Responsabilidade Corporativa na Cielo. Então, estamos falando de conversão, mas geração de valor. O que a gente está falando quando a gente fala de valor, né? Essa lente de conversão, ela envolve a discussão sobre geração de valor e geração de valor compartilhado. Então, é interessante você ver uma empresa que está justamente nesse momento de conversão, que é a venda, com essa lente de sustentabilidade para falar de geração de valor. Então, primeiramente, quero agradecer e vamos ter uma ótima conversa aqui. Eu quero reforçar só que o Dani também faz parte do Conselho Consultivo da Unesco Soci e ele é mentor dessa lente de conversão. E já como mentor, cara, eu já queria fazer uma pergunta para você. O que no teu trabalho você olha como métrica de fato de até especificamente como sustentabilidade, como toda essa parte, você olha como métrica e objetivo de sucesso, assim. Eu vou falar sobre conversão como objetivo, não necessariamente financeiro ou vender e tal, né? Mas converter para chegar até o resultado. O que você está olhando hoje no mercado e especificamente o que você acha das direções que o mercado está indo para converter mais? Quando a gente fala de conversão, eu gosto de dar um passo anterior, antes de falar de métricas, que reflete um pouco o que é converter, né? Você pode ir para o básico de vendas e, de fato, falar de conversão, porque nenhuma empresa sobrevive sem vendas. Mas existe uma tendência, um caminho de ressignificar a geração de valor. Então, quando a gente fala de métricas, existe um desafio muito grande do que a gente conversa com métricas tangíveis de valor econômico. Isso tem uma trajetória longa onde a gente consegue enxergar e mensurar até a saúde de uma organização baseado em diversos indicadores financeiros, e isso já está muito maduro. E existe um caminho novo, um caminho de como que eu agrego para essa discussão um equilíbrio de sustentabilidade, que a gente tanto fala, mas que, quando a gente fala tanto fala, é muito novo ainda na história da discussão de avaliar o valor de uma organização. O valor financeiro e até, por muito tempo, o olhar do desenvolvimento de uma organização baseado apenas no bottom line financeiro, ele se aprimorou, ele modificou. Mas ainda temos desafios de entender o que é a conversão social, o que é a conversão ambiental. Se olha ainda muito sobre um prisma de risco, como que eu impacto, como que eu gero melhores relações com o ecossistema, mas como que é o valor gerado pela organização para o ecossistema? Como que eu protejo o valor ecossistema? Essa relação ela é delicada, porque vai depender do contexto. Se eu estou falando do contexto de um ecossistema muito frágil, essa relação vai ser medida de uma maneira diferente quando eu falo de um contexto global, por exemplo, pela lente de mudanças climáticas.
Então, equacionar isso numa métrica única é muito complicado, não é trivial. Quando você fala de lente social, tem vários aspectos. Como que eu vou colocar diversidade, herança cultural, como que eu vou colocar relação de trabalho com o meu colaborador, com o meu cliente, com a comunidade que eu estou no entorno, e resumir isso numa métrica social. É um trabalho constante. Mas o que a gente tem refletido bastante é como que eu faço isso de uma maneira que minimamente eu consiga comparar para gerar um nível de colaboração no mercado, mas também como que eu consigo fazer algo muito específico para a minha realidade. Olhar para o que são os temas materiais, como que o meu impacto como negócio gera valor, quais são os principais aspectos que eu posso potencializar e quais aqueles que eu gero problema e que eu preciso equacionar também na solução, no meu modelo de negócio, nas minhas operações ou no meu relacionamento com todas as partes interessadas, né? Um pouquinho por aí. Não sei se eu fui direto, mas... Foi, claro. E aí eu queria até puxar para o Zé, com essa questão de banco mesmo, né, que sempre foi uma... Brasil, né, histórico do Brasil, a gente falar em pequena empresa, microempresa, sempre teve uma burocracia absurda, e se a gente fala no nano empreendedor, até bem pouco tempo atrás, grande parte era desbancarizado por não ter acesso, por não ter... e quando eu falo acesso, eu falo o mínimo, né? Não ter nenhuma conta. Né? Pagar a conta na fila da lotérica. Né? Com essa abertura do sistema financeiro para bancos tipo a Cora, o que vocês estão olhando na parte de conversão? Não necessariamente mais cliente e tal, mas assim com uma visão um pouco mais abrangente sobre o que é isso, fora converter acesso a essa galera que está, de fato, tendo acesso a novas formas de pagamento, ou tirar a fila da vida dessa galera, tirar a ida a um espaço físico. O que vocês estão olhando? O que Cora está olhando, de fato, para aplicar essa transformação extremamente necessária, que não é necessariamente dar o dinheiro, mas gerar acesso para o sistema financeiro que, pelo menos para mim, sempre foi aberto, mas para a grande maioria dos brasileiros, até pouco tempo atrás, era uma dificuldade. Então, burocrática, jurídica, enfim. Agora vem um banco específico focado no nano, no micro. Fala um pouco sobre isso, cara. Em muitos aspectos continua sendo difícil, né? Sim. Se você sai ali do universo que a gente particularmente está agora, você tem as mesmas dificuldades que você tinha lá atrás, porque a inércia é muito grande até dos bancões mais tradicionais e tal de vir atrás, porque em algum momento eles vão ter que vir, né? Isso faz parte do mercado. Mas para te responder sobre como é que a gente vê a conversão para além do básico que a gente faz, que é oferecer produtos melhores para esse pessoal, produtos que antes eles não tinham acesso porque simplesmente não existiam, né? Não tinha ninguém pensando no problema deles para poder criar uma solução para o que eles precisam. A gente vê essa conversão começando muito antes de ele estar sendo impactado pelo boleto recorrente, pelo Pix de graça, etc. Uma das coisas que a gente vê como super importante, e é uma coisa muito característica da Cora, a Cora foi feita por um cara que foi empreendedor ele próprio, né? Ele começou como empreendedor vendendo coisa na escola quando ele tinha 16 anos e logo ele assumiu uma das lojas de varejo de roupa da família dele logo depois de se formar. Então ele ficou bastante tempo como um pequeno empreendedor. Então ele sofreu todas as dores, ele teve problema, né, de ir na hora de buscar dinheiro em banco, de buscar algum serviço bancário. Ele passou por essa experiência para saber o que é que afetava esse pessoal. E o fato de a gente ter uma pessoa como essa sendo a cara da Cora é importante para a gente porque gera uma conexão muito antes de a pessoa começar a olhar que vai fazer bem para a empresa dela acionar o serviço XY, abrir uma conta na Cora, etc. Porque ela consegue criar essa empatia de cara com... Putz, esse cara ele passou pelo mesmo problema que eu passei.
Então, o fato de ela se ver nessa pessoa, essa empatia reversa aí do, do, do nosso fundador, é super importante. É um ativo muito grande de conversão. E pensando em marcas além da Cora, dos bancos, para ficar mais ou menos nessa ótica, é muito importante você ter essa conexão prévia antes de chegar no momento de conversão financeira ou conversão de produto com uma pessoa. Porque se você não é genuíno, se você realmente não conta uma história que a pessoa se identifica, que ela identifica os valores dela naquela instituição, a relação ela vai ser meramente transacional. No momento que aparecer uma outra empresa com 10% de desconto ou com um produto um pouquinho mais rápido, ela não vai ter nenhum motivo para não trocar. A não ser que você tenha essa conectividade emocional que converteu a pessoa no primeiro momento e que vai continuar convertendo essa pessoa ao longo da sua relação com ela. Óbvio, pode surgir um outro banco que tem uma conexão mais forte com alguns dos nossos clientes. Possivelmente isso vai acontecer, pode acontecer. Mas se a gente partir do princípio que a gente precisa converter o nosso cliente muito antes de oferecer um serviço, muito antes de oferecer um produto, muito antes de ganhar dinheiro em cima do trabalho que a gente tem feito para ele, a gente vai ter não só convertido um cliente, mas a gente vai ter convertido um parceiro de longa duração, que vai ser muito mais importante para a gente e, enfim, acho que nesse mercado, mais do que outros, que está super comoditizado, é importante você ter esse tipo de relação mais forte com o seu cliente. Sim. Deixa eu uma pergunta aí para vocês três, e até uma provocação. Na verdade, duas perguntas. A verdade converte no ambiente corporativo? E 2, as grandes corporações, se verdade converte, as grandes corporações estão prontas para falar a verdade? Já que você olhou direto para mim. Não, olhei assim, aquele negócio suave. Não, mas entendeu, né? Se é essa forma de relação transparente, é isso, sensação, sentimento, falar a verdade, esse cara que já foi empreendedor, eu estou me conectando com ele por emoções humanas, e aí a verdade não é nem um diferencial, mas é um elo muito forte e tênue. Se converte, se ajuda a converter. As empresas estão prontas para começar a ser mais humanas, ser mais transparentes, mais abertas. Eu não falo isso fora, não falo isso... não, eu falo isso no mercado geral. Mercado geral, cara. A gente está pronto como corporação, como trabalho, como marca e ganho de valor de marca, a, de fato, ser mais aberto. E não falo para vender mais, mas para talvez converter melhor. O que vocês acham? Acho que, inexoravelmente, tem que ir para esse caminho, porque isso é o que as pessoas hoje demandam. Então, as marcas, as empresas, elas têm que trabalhar de forma a entregar essa genuidade, essa verdade, essa transparência, porque ela é cada vez mais demandada. Quem não entregar isso não vai conseguir essa conexão. As empresas mais novas, eu acho que elas têm uma vantagem, porque elas podem começar já de cara sendo transparentes, sendo mais genuínas. As empresas legacy, as empresas mais tradicionais e mais antigas, têm um trabalho a ser feito, mas é um trabalho que, como eu disse, inexoravelmente vai ter que ser feito se elas quiserem sobreviver. Eu me sinto no outro lado do jogo, assim, porque quando a gente começa a trabalhar com pautas honestas, a gente também quer se relacionar com empresas com pautas honestas, né? E nessa troca é bem complexo, porque a gente se torna grandes questionadores de como o sistema funciona, principalmente os sistemas mais antigos, assim, que, diferente da gente que está aqui, muitas vezes vem de um sistema mais quadrado, um sistema que não está nem um pouco pronto para a verdade, ou para... Não é nem para a verdade interna de lá, né? Mas para nossa verdade, talvez, né? E aí, eu acho que é bem complexa essa relação verdadeira com o mercado e principalmente,
baseado em novos valores. Agora que a gente, né, tem agora o campo da sustentabilidade mais aberto, a gente está tendo a oportunidade de ter conversas mais amplas com os negócios partindo da área de sustentabilidade. Mas isso é bastante raro, né? Mas eu acho que o que está em jogo também, eu acho que é um conceito cultural, de as empresas conseguirem lidar com a verdade e aprender que isso converte. Mas um outro ponto, vem muito do que o Dani trouxe, é que como que a gente... Se nos negócios tudo é mensurado, se tudo é convertido, portanto tudo é mensurado, qual é a lógica que a gente usa para mensurar o que não é tangível, entendeu? Então, eu acho que a lógica do mercado está ainda muito no mensurar a tangibilidade e, por isso, basear o valor nisso. Mas o mercado, ele se perde, de fato. Ele se perde, primeiro, porque ele não sabe, e segundo, ele não se conhece desse ponto de vista, e não tem essa liberdade, mas segundo, que ele também não tem como se mensurar. E se ele não consegue mensurar, aquilo ali não vira indicador e aquilo ali não vira uma verdade. Entende? Então, eu acho que... Como que a gente muda o jogo? Em a gente poder olhar valores e pontos de conversão em cima de moedas que não são cartesianas, não é 0,1. É talvez uma outra coisa, né? Agora, como que a gente discute isso dentro dos negócios, eu adoraria saber. Se essa discussão já está tendo, como que se discute? Como que a gente mensura? Quando você fez a pergunta, eu fiquei refletindo aqui e a sua pergunta foi: a verdade converte? Sim, a verdade converte. A mentira também converte. E a verdade sempre converteu, a mentira sempre converteu, e olhando para frente, as duas situações vão continuar convertendo. Boa. Você tem um grande conversor que a tecnologia nos colocou aí muito em evidência, são os golpistas. Os golpistas, eles utilizam das mesmas ferramentas e de poder de decisão que o indivíduo tem, ou seja, a jornada psicológica que a pessoa faz para tomar uma decisão e converter, ele faz, baseado numa mentira. E o valor é zero para quem está convertendo ali, para quem está tomando aquela decisão. Ele só é danoso para a pessoa que toma a decisão. E eles usam os mesmos artifícios que organizações utilizam de entender o que o usuário, o cliente está buscando, como que eu me conecto com aquele cliente, qual é a situação onde ele está buscando preço, qual é a situação que ele está buscando atributo de produto, como que a experiência, a gente está na era da experiência, né? Como que essa experiência ela funciona para aquele tipo de produto, para aquele tipo de jornada daquele cliente. Funciona na verdade, funciona na mentira, da mesma forma. E aí, quando a gente fala de organizações, a gente tem que sempre lembrar, eu não gosto de usar o termo organizações, porque elas são feitas de pessoas e as pessoas elas são diferentes na sua forma de olhar. É como que a tendência está assumindo um papel dentro dessas organizações no poder de decisão de pessoas que estão ali. Um novo comportamento. Um novo comportamento. Então, você tem na mesma organização pessoas que têm convicção de que a gente precisa usar todas as ferramentas, sejam elas verdades ou mentira, para vender. O que importa é a venda. Tem outras que vão estar mostrando uma tendência de falar assim, qual é o valor real que eu estou produzindo aqui? O que essa organização, de fato, ela está olhando para frente, não para a conversão de hoje, mas como que ela está olhando para frente no papel dela de transformar o seu entorno. Essa é uma tendência forte. Ela vem uma tendência onde antes você olhava o investidor como o principal interessado com o resultado da organização, e hoje você olha para os multi-stakeholders, para a comunidade como um todo. E isso dentro de uma era da pós-verdade. Ou seja, a gente está hiperconectado, então qualquer desvio que você vá ferir esses múltiplos interessados com o que você está se propondo a argumentar, dialogar e colocar como produto, isso vai, de fato, ser dado transparência rapidamente. A hiperconectividade, as pessoas vão questionar. Peraí, eles estão falando isso, mas deixa eu ver aqui. E essa informação flui muito rápido para deslegitimar um posicionamento incoerente. Então, a gente está navegando nesse novo, mas essa tendência é forte. E as pessoas que estão dentro das organizações estão enxergando isso. Agora, se a gente já está navegando dessa forma, eu ainda acho que não. Olhando para um mercado amplo, a gente ainda trabalha com os dois mecanismos de vamos usar as ferramentas
da neurociência para converter mais, da experiência trivial que eu converto rápido, que eu mantenho um nível de até fidelidade, mas não uma fidelidade genuína do propósito, uma fidelidade de convencimento de atributos incrementais. Eu acho que a gente está mudando, mas a gente ainda não está lá. Eu vejo um pouco desse caminho. E aí, para vocês dois, como é que vocês trabalham dados no processo de decisão de vocês? Quais são, sabe, o que vocês olham? Qual é, de fato, a métrica mais importante no processo de decisão pessoal ali de vocês mesmos? Não necessariamente da organização. O que vocês estão olhando? Vocês dois, trabalhando no mercado financeiro, o que vocês estão olhando? Quando eu penso em dados, eu olho para dois prismas do dado. Tem o dado orgânico, ou seja, como as pessoas tomam decisão, e isso mexe muito com a cultura, né? Se você olhar o comportamento coletivo dentro da organização e a interação que ela tem com as suas partes, isso é a cultura que prevalece. E isso é um arcabouço de dados orgânicos que a pessoa traz do seu instinto, do que ela está sendo capacitada, treinada, daquela linguagem que está sendo habitualmente populando a organização. Esse conjunto de dados, que ele é intangível, ele é uma forma de mensurar como que você está atingindo esses objetivos de transformação. Então, ele é um elemento cultural. Por outro lado, você tem dados mais duros, mais hard, né? Que você vê o sucesso daquelas empreitadas. Então, vamos falar de mudanças climáticas. Qual é, de fato, a transformação que eu estou conseguindo induzir do ponto de vista de redução de pegada de carbono, do ponto de vista de trazer a temática para o meu cliente ou para a minha cadeia de valor? Eu consigo mensurar isso. Consigo mensurar isso em dados, em ferramentas que já conseguem compatibilizar um número. Sim. Mas se eu não fizer essas duas coisas juntas, olhar os dados que são hard, que eu consigo tangibilizar para aspectos que geram valor. Eu dei o exemplo aqui de mudanças climáticas, mas a gente pode falar de diversidade da mesma natureza. Como que eu estou mudando o percentual de mulheres na minha liderança, o percentual de pessoas negras na minha liderança. Então, são dados que eu consigo mensurar e ver que eu estou atingindo um objetivo específico. Mas eu preciso medir esse outro intangível que ele é mais sutil. A cultura que vai levar a essa transformação mais escalável. Uma escala de transformação e não algo que ele ainda exige muita energia para se segurar, para avançar. Acho que é um pouco dos dois dados que um é mais sutil, o outro é mais hard. Não é muito diferente do que a gente faz, que é olhar esses dados hard, como o Daniel chamou, que realmente são aqueles que pautam grandes movimentos, né? E como você olha os outros que são mais específicos, são mais particulares, para você fazer o ajuste fino dessas ações, né? Então, por exemplo, ele mencionou participação de mulheres em liderança. Uma coisa que a gente fez foi, a gente olhou um dado duro, que foi a quebra populacional por gênero. Então, a gente tem, obviamente, mais mulheres do que homens no país. Se a gente faz essa quebra por pessoas que estão à frente de pequenas e médias empresas, são 34% só que são mulheres. Então, você tem um gap gigantesco. Então, a gente tem aí um dado duro, muito específico, que para a gente não faz sentido. A gente, como Cora, a gente quer promover o empreendedorismo, o bom empreendedorismo entre as pessoas, mas de forma igualitária. Então, a gente gostaria que tivesse mais mulheres. O que a gente faz para fazer isso? Para fomentar isso a partir desse dado grande. A gente vai coletar outras informações de onde é que estão aquelas mulheres que têm sucesso e o que faz elas terem sucesso. Identifica que isso daí é algo que é de interesse daquelas outras que potencialmente podem ser mulheres empreendedoras, e aí a gente define como que a gente conta uma história que incentive essas mulheres a empreender, a se verem não como invisibilizadas, mas como empoderadas a ir atrás de um empreendimento. Eu sou muito mais o cara de contar a história do que ficar lá fazendo a busca de informações muito específicas para
definir políticas, etc. Mas são coisas que a gente junta uma informação, um dado básico, hard, importante, e o que a gente quer ser como empresa, que está ligado com o nosso propósito, que é o de, enfim, dar mais acesso a todo mundo. E como que a gente pode agir, isso daí está desde o início pautado nesse grande dado e nesse dado para a gente acertar a mão e entregar aquilo que a gente imagina que vai ser mais eficiente. E, no fim das contas, isso tudo gera mais dados, né? Porque isso daí vai ser importante para a gente também mensurar. Putz, a gente acertou, a gente pegou o problema certo e usou o mecanismo certo para atacar esse problema da forma mais correta. O que a gente poderia ter feito de diferente? Onde estão os pontos de melhoria? Toda essa coleção de dados para uma empresa que tem 3, 4 anos, a gente está colecionando todos esses dados para poder cada vez mais ter um impacto maior. E aí começar a abraçar outras causas também, que vão ajudar a gente a converter, porque agora a gente está se posicionando como uma empresa amiga da mulher empreendedora. Lá para frente a gente pode expandir esse nosso claim, esse nosso interesse em ajudar, que ele não exista, mas que a gente possa efetivamente trabalhar e aí converter com base nessa verdade que a gente está levando para o mercado para, sei lá, reduzir a pegada de carbono nas nossas ações. Sei lá, ajudando os nossos clientes a reduzir a emissão de papel para pagamento de boleto, fazendo tudo via Pix ou alguma coisa assim. Então, esses dados são importantes também para a gente. E são aquilo que a gente tira como aprendizado do uso dos dados que a gente já tem e que a gente está alavancando. Eu acho que eu quero trazer um ponto também, porque, na verdade, 60% das empresas brasileiras hoje são, na verdade, do PIB brasileiro 99% são pequenas 99% são pequenas e médias empresas. E quando a gente olha numa perspectiva de Brasil, né, essa é a realidade do Brasil. E a gente é isso. E quando a discussão que a gente tem aqui nessa mesa é uma discussão ainda bastante distante da realidade, por exemplo, de onde a gente está hoje, né? A gente está na comunidade da Gamboa. Certamente os desafios que a gente discute dentro de Transcriativa, dentro de Cora, dentro de Cielo e outras empresas estão bastante distantes da necessidade de conversão da realidade desse cara, que é o 99%, que representa 99%, né, do Brasil. E por isso também eu acho importante a gente estar discutindo isso aqui nesse meio. Mas existe o borogodó, que a gente fala, né, tanto dentro da Transcriativa, que vem dessa necessidade do brasileiro converter, porque, na verdade, todo mundo sai de casa todo dia com um objetivo, converter. É para que aquela relação seja lucrativa, independente do âmbito que ela seja. Mas a gente está ali na busca da conversão das coisas que a gente deseja, né? E aí o brasileiro tem um elemento que é o nosso borogodó, a nossa criatividade, sem romantizá-la, porque é uma ferramenta de sobrevivência, na realidade, né? Para que ele possa vender mais, para que ele possa converter mais, seja lá em qual for o âmbito disso. Eu acho que, no olhar nosso aqui, trazer o papel da criatividade numa maior conversão. Que talvez ela ainda assim se expresse nos grandes negócios. Claro que a criatividade se expressa, mas não com tanta necessidade ou com tanta clareza como ela se expressa na mão do microempreendedor todo dia, né? Então eu queria trazer, eu acho que para a discussão e para o questionamento qual é o papel da criatividade hoje na vida do brasileiro para que ele converta mais? E o que é que dessa criatividade, desse borogodó, a gente tem, inclusive, de tão bom que a gente pode ensinar para o mundo? Qual é o papel da criatividade nesse jogo? Eu acho que tem 3 coisas que eu queria colocar dessa sua provocação. Uma delas tem a ver com a multiplicidade que a gente tem de verdades, né? Existem realidades que estão num centro urbano como São Paulo e existem realidades que estão numa comunidade isolada no meio da Amazônia. Essas realidades, elas demandam diferentes olhares, diferentes abordagens.
E dentro de um centro urbano como São Paulo, você vai ter que mover a inovação ainda para realidades duras. Então, a gente está falando de conversão, uma pessoa que sai de uma ponta da cidade de São Paulo para ir fazer a sua venda numa outra, pode levar 5 horas nesse trajeto de ida e volta para poder fazer a mesma conversão que uma pessoa que está isolada, numa comunidade isolada na Amazônia, mas que tem outras dificuldades, como, por exemplo, a falta de infraestrutura, que não tem energia elétrica e ela vai converter só em um horário do dia, porque é esse horário que tem a energia, ela vai ter sinal para fazer a transação, se ela for fazer no cartão, ou então ela vai fazer só no papel moeda. Então, são desafios gigantescos num país continental com múltiplas realidades. Esse é o primeiro ponto fundamental. Onde entra a inovação? Entra nesse olhar que a gente tem para um obstáculo que consegue transpor ele de uma maneira que a gente até fala, né, do jeitinho brasileiro, desse borogodó, dessa inteligência coletiva que a gente tem, que é um traço, né, um traço da nossa cultura, a gente consegue seguir em frente. E aí vem a segunda questão que eu quero colocar. A gente tem uma convivência com algumas mudanças de paradigma. O paradigma da conversão ele está muito associado à competição. Você compete, você tem o seu concorrente e você está competindo por mercados, competindo. Isso é uma realidade para alguns espaços. Para outros espaços, o paradigma é da colaboração. Porque se não se colaborar ali, você não consegue desenvolver essa conversão. Eu vou te dar um exemplo de situação que aconteceu comigo. Eu fui para uma comunidade na Amazônia e não tinha energia, não tinha sinal para fazer a conversão por maquininha. E naquele horário ela não ia conseguir, a artesã ali não ia conseguir fazer a venda. Eu não tinha dinheiro em espécie para o que eu ia comprar dela. Mas ela tinha uma conexão com uma pousada que ela passava o Pix e quando você ia na pousada fazer a conversão. Então, o coletivo ali resolveu a conversão para ela. É a situação ideal? Não, a situação ideal é que ela tivesse a infraestrutura para poder converter ali, para que essa relação fosse mais fluida, ela não perder a venda. Porque eu tive a disposição de fazer isso e ela teve confiança em mim que eu fizesse esse pagamento em um outro local distante de barco para fazer o pagamento. Agora, essa confiança foi um elemento que poderia não levar, né, a falta de confiança não levar à conversão. Então, a coletividade, esse paradigma, ele é muito do borogodó brasileiro. Algumas realidades vão olhar isso de uma maneira muito mais presente da cooperação e a gente ainda reina na competição em outras. Sim. E aí, olhando para o futuro, que eu falei de tendências, que era o último ponto que eu queria colocar, as grandes organizações também estão percebendo a necessidade de colaborar. A gente está descentralizando muitas coisas. A economia está se descentralizando, os dados estão se descentralizando, então você está trabalhando mais em rede. E isso exige um olhar diferente, um olhar de colaboração. A gente está diante de um novo paradigma. A economia está diante de um novo paradigma. Não é que não vai haver competição, mas talvez uma nova forma de competição. Uhum. Então, acho que é um pouco Não sei se eu peguei todos os elementos Sim. do que você falou, mas é um pouco como eu enxergo. Fato. Eu também acho que colaboração é um grande diferencial da conversão brasileira, com certeza. Na verdade, eu acho que os negócios a gente está voltando, e a Cuitupinambá fala muito disso. A gente está aqui corporativamente discutindo várias pautas que faz a gente voltar para a essência de como era. Ela trouxe isso na última conversa. Ela falou, pô, a gente está aqui discutindo comunidade, mas a gente é comunidade desde sempre. Né? Por isso que essa troca também é importante. A gente está falando de colaboração e trabalho em rede. A gente está redescobrindo isso, na verdade, mas a essência do Brasil é isso, né? Então, eu acho isso. E nem precisa ir lá para a Amazônia onde não tem luz. Aqui na Gamboa, que também não é perto, né? Mas aqui na Gamboa a gente vai na pracinha, Moça do Acarajé, a gente paga no mercadinho que recebe do outro e é essa forma que vai, né? 2022, aqui com luz e com internet, ainda tem é quase uma conta conjunta doideira, né, cara? E dá certo da forma deles, né? Mas enfim. Só contribuindo rapidinho, assim, um ponto, eu acho que a criatividade na hora de contar uma história para converter, eu acho que também é super importante, assim, porque você tem toda a criatividade necessária para
resolver problemas que, putz, se realizam porque tá fora do horário do gerador, ou porque a internet não tá funcionando, ou por N outros perrengues que são físicos e mais tangíveis, mas tem também aquele que, pô, você não criou alguma conexão com aquele. Por que eu vou comprar daquele cara do carrinho de acarajé e não daquele? Provavelmente eles compraram o feijão no mesmo lugar, compraram o cariri, fizeram junto, mas por que eu vou naquele e por que eu não vou naquele? Porque aquele provavelmente está me contando uma história com todos os elementos que ele tem, que é mais interessante que a dele. Porque se a gente for no essência, é uma commodity, eles estão vendendo a mesma coisa, no mesmo lugar. Então, como que um explora o ambiente? Como é que ele explora a forma como ele está se comunicando visualmente? Como é que ele explora toda a criatividade que ele mesmo pode colocar ali para forçar essa conversão com ele e não com outro cara? Tem uma história do começo da pandemia que eu li de Curitiba, que eu achei sensacional. Um cara que era se não me engano, era um designer, tinha ficado sem emprego, e ele resolveu, e ele adorava fazer pão, e ele resolveu fazer pão na casa dele e com o marido dele. O marido dele continuou trabalhando, mas ele resolveu virar padeiro. E assim, uma das coisas que fez ele virar notícia foi o fato de ele ter abraçado a identidade dele e brincado com isso de uma forma que ele estava no lugar de fala para fazer essa conexão. Foi super criativo, que veio de uma sacada muito boa que ele teve e que fez ele realmente prosperar como um pequeno padeiro, um padeiro local, né? Que foi basicamente contar a história dele e colocar o nome dele. Ai, é maravilhoso. É o pão que o diabo amassou. O viado amassou. O pão que o viado amassou. É isso genial, aí. uma puta história. Sim. Que foi de uma sacada, assim, que ele criou. Pô, vou contar a história. Eu sou gay, sou assumido. Sim. Tô ok com isso. É a verdade que converteu, né? É a verdade que converteu. E fez o cara virar. Eu, em São Paulo, fui ler sobre o cara lá em Curitiba que fazia, sei lá, Sim. 20, 30 pães por dia. Sim. Então esse cara converteu um cara em São Paulo. Eu fiquei puto da vida. Pode falar. Não, pode falar, não tem problema. Não, rapaz. Porque eu não tava morando em Curitiba pra comprar o pão do cara. Eu falei, pô, genial, o cara tem uma história sensacional. O pão dele pode ser uma porcaria, mas eu vou comprar. Sim. Sabe, eu vou comprar. E aparentemente não. Gente que eu conheço comprou e disse que é muito bom. Então, assim, essa criatividade também é super importante na hora de você criar a mensagem. E aí você não precisa ser uma Coca-Cola que tem N mentes brilhantes pensando em histórias sensacionais para fazer um comercial lindo, maravilhoso, que vai fazer você ir lá e, enfim, comprar uma Coca-Cola. Pô, um cara na casa dele, na cozinha dele, tem uma foto da cozinha dele que eu lembro até hoje, um fogãozinho pequenininho, assim, e o cara fazendo pão, fala, pô, o pão que o viado amassou. Eu sou viado mesmo e, cara, aí é bom pra caramba, meu pão. E Sim. a comunidade dele cresceu e ele virou um padeiro real. Então, acho que esse é um ponto legal de se levar em consideração quando você fala em criatividade, como que isso aí converte. Tem todos os aspectos mais técnicos e mais grandiloquentes que o Daniel estava trazendo, mas acho que se você centrar em coisas pequenas como, putz, como é que você conta a história desse negócio? Isso diferencia absurdamente. Né? E se você está sendo honesto, você está sendo transparente, você está sendo verdadeiro, você está contando a verdade, pô, tá aí. Tem um caso muito próximo a esse daí, que é de um arquiteto que foi até... Eu acho que ele foi Mob também. Foi Mob também. Que é um arquiteto em Floripa, não é? E aí ele fazia o antes e depois dos espaços e tal, e tem aquele negócio de marido de aluguel, né? E ele é bicho, ele é viado. E ele disse aqui, ele falou assim, ó, o meu nome é bicho de aluguel. E assim, ó, o marido de aluguel é bicho de aluguel. E ele tira um sarro disso. E assim, a agenda dele em 2 meses bombou de uma forma. E ele é foda, né? Como arquiteto e tal. Mas esse é um caso muito claro, que é a autenticidade na frente. Não tem concorrência num caso desse. Não tem o preço como diferencial. É ele, né? Exato. É a história que ele muito contou. Foda, é a história que ele criou e a história que ele contou. E assim,
tomando conta e tomando para ele aquilo que eventualmente podia ser preconceituoso contra ele. Sim. Falou, né? não, isso aqui é meu, você não vai tomar de mim. Isso. Essa história que eu vou contar do jeito certo e de uma forma construtiva. E, putz, converteu. Dados são extremamente necessários, cada vez mais, para tomada de decisão, mas essa é a minha visão, né? Enfim. Mas essa questão é essencial como elemento de diferenciação, cada vez mais passa a ser percebido como talvez a alma da empresa ali, né? E é por isso que passa a conectar, é por isso que passa a ter um LTV, sei lá. E ele não está desconectado dos dados. Não. Porque você pelo pode contrário. usar exatamente esses dados para criar uma narrativa, ou pelo menos para direcionar uma narrativa interessante. Para encontrar uma dor, para encontrar, né? Para encontrar uma dor e, putz, como é que eu posso criar uma história que vai me ajudar a ajudar essas pessoas, né? A criar eventualmente um produto ou alguma coisa para ajudar essas pessoas e contar o como que a gente faz. E aí eu acho que fica o convite para que como é que a gente faz com que esses dados eles sejam relevantes e acessíveis para quem nem sabe que pode contar com esses dados, né? Como é que a gente distribui, né, esses dados que dão inteligência a negócios como a gente aqui, mas que a gente possa fazer com que esse dado também seja acessível. Isso é uma das missões da Unesco Social Transcriativa, inclusive. Exatamente. Né? Como que a gente... E inclusive, a lente de conversão tem muito essa responsabilidade, assim, desse olhar de como que... Beleza, esses dados que são importantes para a gente encontrar novos nichos, novas oportunidades, novas dores, e permitir com que a criatividade permeie dentro dessas oportunidades, é como é que a gente gera esse dado acessível, desejável, consumível, desejável, compreensível, as pessoas, pelos negócios, pelos territórios, pelos micronegócios. Então, a gente também a gente tem essa missão. E uma das coisas que eu acho que... Eu sei que a gente já está finalizando, mas o que eu sinto aqui do talk que a gente teve é que o Borogodei desse ano está falando sobre independência, né? E a gente está falando de 5 independências, porque eu não tenho como ser independente financeiramente. Só sou dependente financeiramente. Eu também vou ter que falar da minha independência emocional, vou ter que falar da minha independência profissional, da minha independência intelectual, e por que não da minha independência física. Então, o que eu quero trazer com isso é que quando a gente fala nessa lógica de converter em negócios que estão amparados nisso como vocês, e eu sou muito feliz de a gente estar aqui, porque também, se a gente está aqui é porque a gente já está indo uma nova lógica de pensamento, é de como que a gente amplia o olhar e o acesso para que essas pessoas, esses empreendedores, esses microempreendedores, ou seja lá quem tem o objetivo de converter, para que a gente dê um olhar mais amplo, mais holístico, mais generoso mesmo e mais honesto, né? Com a amplitude de desenvolvimento que a gente tem que ter para que a gente possa ser independente financeiramente, para que a gente possa converter mais. Então, essa conversa ela se torna bem ampla, né? Principalmente, talvez não digo que é a lente mais importante, porque não tem isso, mas talvez seja uma das lentes mais desejadas pelo empreendedor no final do dia, né? E talvez mais difíceis de acessar também. Mais né? difícil, justamente por essa lógica, porque ela é uma lógica que ela não vem sozinha. Ela é uma consequência de um desenvolvimento de diversas outras frentes, né? Então, a gente, enquanto negócios que olham para pautas financeiras, a gente ter essa amplitude de discussão é muito legal. Por isso que eu também estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês sobre isso. E finalizando, eu queria deixar uma... Que pergunta deveria ser feita para que novos negócios, novos empreendedores, empreendedoras, enfim, pessoas que não estão numa situação tão fácil de fazer negócio, o que ela precisa saber nesse momento para converter mais? Independente de qual cenário, de qual coisa, mas como dica para a pessoa, e que a gente fala muito com jovens, né? Quase seus teus 35 ali, grande parte mulheres. Para essa pessoa, o que ela tem que desbloquear para começar a entender sobre conversão? De uma forma muito... num tweet, assim, cara. Uau. Abra o olho para isso. Eu acho que um olhar que eu sempre utilizo para essa reflexão é: dê atenção para aquilo que você não gosta.
Porque aquilo que você não gosta provavelmente é o que está te arrastando para baixo. Muito obrigado por essa dica, já serviu para mim. Importante. Isso mexe na real, né? Na realidade, ela mexe com a gente. Eu acho que uma pergunta adicional a essa, que essa é muito boa, mas como é que você vai se conectar com o teu cliente, com o outro lado? Como é que você vai fazer essa conexão? Isso é importante, você ter na cabeça para poder ir bem naquilo que você está fazendo. Se você não tiver isso claro, vai ficar um pouco mais difícil. Não vai ser tão impossível. Vai ser mais pedregoso. Mas tendo isso mais claro, acho que é um caminho bem resolvido ali que você vai ter já. Eu acho que eu iria numa lógica também, mas também inspirada assim pelas trocas que a gente teve, o que te diferencia? Às vezes acho que a gente entra numa lógica muito automática, que para vender acarajé eu tenho que vender assim, ou para eu trabalhar com, sei lá, para ter uma loja de roupa, eu preciso ter uma loja de roupa assim. Mas o que te diferencia para fazer sentido para que você converta antes do outro, né? Tinha uma coisa, eu fiz uma pergunta, me pensei aqui e vou responder minha mesma pergunta. Tinha uma coisa na minha empresa que a gente comemorava mais e de uma forma completamente intuitiva e até singela, assim, a gente comemorava muito mais o que a gente chamava de momento do caralho. O momento do caralho era quando tu apresentava o projeto e o cliente chorava, e o cliente... e quantas vezes do caralho foi falado na apresentação? Então, todos os colaboradores da empresa trabalhavam não necessariamente para conquistar aquele cliente, mas para entregar o momento do caralho. Então, a venda era uma forma, mas era muito mais comemorado e o prêmio estava em cima disso. Qual foi o momento do caralho desse mês, entendeu? Porque qual foi a entrega, cada um era responsável pelo projeto, enfim. Mas qual foi a parada do caceta que aconteceu? Toda a empresa estava focada nisso. Essa era a nossa principal métrica, né? Obviamente, financeira e tudo isso. Mas se essa não acontecesse, não aconteceria nenhuma das outras. Porque era aquilo lá o nosso processo de venda, aquilo lá era o nosso processo de divulgação, de indicação. Eu não fazia nada a não ser focar no momento do caralho. Então era isso. Enfim. Legal. Procura isso, o momento do caralho. Do caralho a nossa conversa também, né? É isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado pela paciência nesse primeiro dia, por estarem dispostos a estar aqui com a gente, compartilhando o conteúdo. E só o começo dessa jornada. É isso. Somos gratos demais. Legal. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado, galera. Vamos nessa. Até amanhã, segundo dia de Borogodê. Vamos brincar. Bora. Um abraço. Bora, cara.